Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos o autor Marcelino Magno, que já aguarda para conversar conosco. Mas antes, eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês também possam acompanhar junto conosco, que é Contra a Hegemonia, um estudo sobre a resistência jornalística contra a nova ordem da Indonésia, entre os anos de 1994 e 1998. Primeiramente, Marcelino, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Muito bem, Cindy. É uma alegria que eu posso participar neste evento. É uma luta muito longe para chegar neste evento, né? Por isso, é uma grande satisfação que acolho cada um de vocês neste momento especial dedicado ao lançamento do livro Contra a Hegemonia. Perfeito. O Marcelino, gente, ele tá em Timor-Leste. Estamos em 12 horas aqui de diferença de horário. Então, imagina só todo o mesh que foi para a gente conseguir organizar um horário que ficasse bom para nós dois, né? Mas, primeiro de tudo, então, Marcelino, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco quem é o Marcelino, o que ele faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Sim, muito obrigado. É, eu- Meu nome completo é Marcelino Ximenes Magno, natural de Timor-Leste. Para os telespectadores do Brasil, que eu expliquei, é precisa 2 horas de voo de Brasil para chegar aqui em Timor-Leste. Então, é uma viagem muito longe. Timor-Leste é parte da Ásia, é um país que também a língua oficial é a língua portuguesa, mas nós estamos na fase de reintroduzir a língua portuguesa, porque durante a ocupação indonésia, a língua portuguesa é proibido em Timor. Por isso, eu aprendi língua portuguesa lá em Timor, lá em Brasil, ah, em Brasília e em São Paulo. A minha posição é como professor da Universidade Nacional de Timor-Leste, no Departamento de Comunicação Social. Mas a minha formação inicial é na Indonésia, na Universidade de Gadjah Mada, depois na Universidade Nacional de Singapura, e neste momento eu sou doutorando na Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Eu também era um jornalista nos anos de 1992 a 1999. Perfeito. Agora que a gente te conhece um pouco mais e também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra. É, Sobre essa pergunta, quero explicar assim. Começou este diálogo, que hoje culmina com na publicação do livro. Eu sempre volto para o ponto inicial. É, o primeiro é um encontro com estudantes de jornalismo na PUC de São Paulo e no Mackenzie Presbiteriana. Foi ali que surgiu a primeira faísca, né? Em meio às conversas, às curiosidades e às trocas de experiências, percebi que havia uma necessidade real, quase uma urgência, de conhecer mais sobre a mídia e o jornalismo produzido de outro lado do mundo, especialmente na Ásia, e mais especificamente na Indonésia e em Timor-Leste, mais em língua portuguesa. Ah, mas esta combinação é muito rara, né? Ah, esse diálogo com esses estudantes, eu, eu, eu tenho muito interesse e começamos a aprofundar o diálogo. Então,
Os estudantes queriam entender como a língua portuguesa se manifesta em contextos asiáticos. Eu queria compartilhar a história, as tensões e as referências que atravessam esta presença linguística. Foi neste momento que surgiu a ideia de transformar essas conversas com algo maior, algo que pudesse alcançar outras pessoas e visitar este encontro. Este encontro. Assim nasceu o esforço de procurar a editora que pudesse acolher esta proposta, né? E a busca não foi simples, mas foi muito enriquecedora. Em meio às pesquisas, encontrei a publicidade da editora Freiriano. Havia internet, né? Havia publicação online. Entrei em contato, fui acolhido com atenção e pouco depois tive a oportunidade de conversar com o professor Ivânio Dickman. Essa conversa foi decisiva. O professor Ivânio, ele explicou com clareza cada etapa do processo editorial, desde a preparação e do manuscrito até os detalhes finais da publicação. A orientação do professor Ivânio não só facilita o caminho, mas também deu segurança para seguir adiante. E foi assim que nós achamos, por meio de encontros acadêmicos, curiosidades compartilhadas, vontade de compreender outras realidades e, sobretudo, pela disposição de transformar diálogo em obra. Por isso, este livro nasce dessa travessia, né? De São Paulo à Ásia, de sala de aula ao campo editorial, da curiosidade ao compromisso. É uma alegria enorme poder encontrar essa história aqui com vocês. Que bacana, que coisa boa, que bom que houve esse encontro e que hoje a gente pode fazer então o lançamento dessa tua obra, que é Contra a Hegemonia, um estudo sobre a resistência jornalística contra a nova ordem da Indonésia entre 1994 e 1998. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra do Marcelino, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, eu sei que tu na tua apresentação tu já deu uma pincelada um pouquinho sobre a obra, mas eu queria que tu falasse mais sobre ela, que tu contasse sobre o teu processo de escrita, a tua pesquisa, a tua motivação ali, a gente já entendeu ali no início na tua apresentação, que tu já contou pra gente. Aliás, aqui quando tu falou sobre a editora, como tu encontrou a editora, e eu queria que tu deixasse também um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas do teu livro. Sim, é uma alegria enorme, né, apresentar esse livro, Contra a Hegemonia. É uma obra que nasce de uma jornada profundamente pessoal, histórica e jornalística, como destaca no pós-fácil de Resina Pires Brito. Este livro não é apenas uma análise, é um testemunho de resistência, de coragem e de persistência diante de estruturas que tentam silenciar vozes e apagar narrativas. A pesquisa que deu origem ao livro mergulha em um período muito específico e muito duro da história. Os anos de 1994 a 1998, durante a ditadura militar indonésia sob o general Suharto. Foi neste contexto que jornalistas, estudantes e ativistas de Timor-Leste e da Indonésia lutaram pela liberdade de expressão, pela circulação da verdade e pela sobrevivência de uma imprensa
que insistia em existir, mesmo sob vigilância, censura e risco constante. Essa luta, como sabemos, é em outro país, partes do mundo. Aqui no Brasil também vivemos um período em que o jornalismo precisou de se reinventar para sobreviver à repressão, à censura e ao medo durante o regime militar. As semelhanças não são coincidência, são sinais de que a hegemonia, quando se instala, tende a sempre controlar a palavra, o pensamento e a memória. Esse livro nasce juntamente desse desejo de compreender como o jornalismo resiste. A pesquisa só foi possível graças à generosidade da Universidade Nacional de Singapura, que ofereceu conexões acadêmicas, bibliográficas e apoios institucionais para que esse estudo se desenvolva com profundidade. Outras pessoas e instituições também contribuíram, cada uma de maneira essencial, até que o manuscrito estivesse pronto. E foi o professor, mais uma vez, eu tenho que mencionar aqui, o professor Ivanio Dickman e a equipa, e também incluindo você aqui, da equipa editora Freiriano, que ofereceu uma explicação detalhada, paciente e generosa sobre todo o processo editorial. O apoio da editora Freiriano foi decisivo para transformar a pesquisa em livro, para dar forma ao que antes era apenas um conjunto de reflexões, documentos e memórias. Hoje, ao lançar Contra a Hegemonia, celebramos não apenas um livro, mas uma travessia que conecta Brasil, Indonésia, Timor-Leste e Singapura, que une estudantes, pesquisadores, jornalistas e leitores, e que reafirmam que a palavra, quando usada com coragem, é sempre um ato de resistência. Fica então o convite novamente para a leitura então da obra do Marcelino Contra a Hegemonia. Então, a gente está aqui novamente com a capa dele em destaque e eu gostaria que tu falasse sobre ela e também contasse para a gente como é que foi esse teu processo de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Uma coisa, eu não tenho uma experiência de publicação com livros brasileiros. Esta é a minha primeira experiência, a publicação com editora brasileira. Desde o início, a equipa da editora Freiriano mostrou-se extraordinária, competente, ágil e profundamente comprometida com a qualidade editorial. O professor Ivan sempre disse, tem o standard de qualis capes. Trabalhar com editora Freiriano foi uma experiência que superou todas as minhas expectativas. O processo começou com o recolhimento e organização de matérias. A editora acompanhou cada detalhe, sempre garantindo que o autor tivesse participação máxima em todas as decisões. Nada foi imposto, tudo foi construído em diálogo. Um exemplo muito marcante, foi a criação da capa. Esse momento envolveu uma troca intensa entre a editora e o autor. Discutimos cores, símbolos, elementos visuais e a mensagem que a capa deveria transmitir. Essa é uma coisa muito séria. Cada sugestão era ouvida e cada ideia era considerada. A capa
que vocês veem hoje é resultado desse processo colaborativo, cuidadoso e respeitoso. Depois veio a etapa da diagramação do miolo, que também foi conduzida com grande profissionalismo. A editora apresentou alternativas, ajustou detalhes, revisou alinhamentos e garantiu que o texto ganhasse fluidez e elegância na página. Em todas essas fases, o que mais me surpreendeu foi a eficiência da equipe. O trabalho era rápido, mas nunca apressado. Era profissional, mas sempre humano. A comunicação era clara, constante e transparente. Você pergunta qual nota eu daria à equipe da editora Freiriano em 0 a 100? Eu não hesitaria 100, de dar 100, nota 100 para a editora Freiriano. 100 pela forma como transformaram um manuscrito em um livro, em que agora podemos apresentar com orgulho. Esse processo editorial não foi apenas técnico, né? Foi uma parceria verdadeira, construída com respeito, escuta e compromisso. Por isso, hoje, para lançar esse livro, também celebramos o trabalho desta equipe da editora Freiriano, que esteve ao nosso lado em cada etapa. A elas o meu profundo agradecimento. Que bacana, que bom saber que a tua experiência junto à editora foi muito boa, que tu se sentiu ouvido, que tu se sentiu acolhido e que esse trabalho pôde então se tornar o teu livro que a gente está fazendo o lançamento hoje. Contra a Hegemonia, um estudo sobre a resistência jornalística contra a nova ordem da Indonésia entre os anos de 1994 e 1998. E relembro a você que nos assiste, se você se interessou pela obra do Marcelino, aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para ter acesso a ela. Agora, nos dirigimos para o final da nossa conversa e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não fizeram. Com base na minha própria experiência de publicação, não tenho nenhuma dúvida em recomendar a editora Freiriano para outros autores. O trabalho deles, da editora Freiriano, é muito sério, cuidadoso e profundamente profissional. Mesmo estando agora em Timor-Leste, continuo conversando com autores daqui, incentivando-os a publicar seus livros com esta editora querida, porque sei que serão bem acompanhados em cada etapa. Acredito que com o tempo, a editora Freiriano poderá tornar-se não apenas uma referência no Brasil, mas também uma casa editorial para autores timorenses, fortalecendo esse diálogo cultural e intelectual entre nossos países. É uma satisfação enorme poder testemunhar esta parceria e desejar que a editora Freiriano cresça ainda mais. Perfeito, obrigada novamente pelas tuas palavras, por esse feedback. E fica o recado então do Marcelino para você que ainda não fez a tua publicação, publica, coloca o teu conhecimento para circular, assim também como os autores timorenses, isso, me corrija se eu estiver errada, Sim, timorense, isso né? mesmo. Perfeito, Timor-Leste é então, pessoa, mas o país chama-se Timor-Leste. sim, perfeito. Timor-Leste. Perfeito. Então fica o convite também para você que é do Timor-Leste, você que é um autor timorense também, que quer fazer a publicação do teu livro. Então fica o convite e quem sabe em breve não seja você aí no lugar do Marcelino fazendo o lançamento do teu livro também. Marcelino,
Muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital da tua obra. Muito obrigada. Muito obrigado. E a você que nos assistiu até aqui, eu deixo também o nosso muito obrigado e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau!